Neste vídeo, vamos comentar questões referentes aos tópicos de noções de governança pública e gestão de pessoas, cobrados no edital da Polícia Federal para o cargo de agente administrativo. Lembrando que esse conteúdo também pode ser usado para outros concursos que cobram os mesmos tópicos. Vamos nessa! Questão número 1. Julgue o seguinte item, acerca de fundamentos da gestão de projetos de acordo com o PMBOK 7ª edição. O principal objetivo do gerente de projetos é focar exclusivamente na mitigação de riscos financeiros, que são considerados os mais críticos para o sucesso do projeto. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. No PMBOK 7ª edição, a gestão de projetos é vista de forma holística, considerando vários fatores críticos para o sucesso do projeto, não apenas os riscos financeiros. O gerente de projetos deve gerenciar diversos aspectos, incluindo escopo, prazo, qualidade, recursos, riscos, não apenas financeiros, stakeholders e entrega de valor. Focar exclusivamente na mitigação de riscos financeiros seria uma abordagem limitada, já que outros tipos de riscos podem impactar significativamente o resultado do projeto. Questão número 2. Julgue o próximo item, a respeito de cronograma, estimativa de custos e orçamento. O sequenciamento das atividades de um cronograma é organizado apenas com base na duração estimada das tarefas. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O sequenciamento das atividades em um cronograma não se baseia apenas na duração estimada das tarefas. Existem diversos fatores que influenciam essa organização, incluindo dependências entre atividades, precedência, restrições de recursos, marcos do projeto, disponibilidade de equipes e prazos determinados pelo projeto. O gerenciamento do cronograma busca garantir que as atividades ocorram na ordem lógica e eficiente para atender aos objetivos do projeto. Questão número 3. Julgue o item a seguir, referente à ética e à cultura organizacional em gerenciamento de projetos. Caso um gerente de projetos identifique um conflito de interesses potencial que possa afetar a imparcialidade de suas decisões, a conduta ética recomendada pelo Guia PMBOK 7ª edição é que ele documente o conflito e busque orientação de uma autoridade superior, antes de qualquer envolvimento adicional no projeto. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O PMBOK 7ª edição enfatiza a importância da ética e da conduta profissional no gerenciamento de projetos. Quando um gerente de projetos identifica um possível conflito de interesses, a ação ética recomendada é documentar a situação e buscar orientação de uma autoridade superior ou do comitê de ética da organização, garantindo transparência e evitando qualquer influência indevida na tomada de decisões. Esse princípio está alinhado com as boas práticas de governança e integridade organizacional. Questão número 4. Julgue o item a seguir, referente à ética e à cultura organizacional em gerenciamento de projetos. A cultura organizacional tem um impacto significativo na eficácia da execução dos projetos e no seu sucesso dentro de uma organização, ao influenciar a comunicação, a colaboração e a adesão aos processos. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A cultura organizacional exerce uma influência direta na forma como os projetos são conduzidos, afetando a comunicação, a colaboração entre equipes e a adesão aos processos estabelecidos. Uma cultura que valoriza transparência, inovação e cooperação pode facilitar a execução dos projetos e aumentar as chances de sucesso. Por outro lado, culturas organizacionais rígidas ou com pouca integração entre departamentos podem representar desafios, dificultando a adaptação a mudanças e a implementação eficaz das estratégias de gerenciamento de projetos. Questão número 5. Julgue o próximo item, referente à motivação, liderança, comunicação, descentralização e delegação. A descentralização e a delegação de responsabilidades,
implicam o repasse de ações e decisões aos talentos que compõem as equipes. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A descentralização e a delegação de responsabilidades são princípios fundamentais da liderança eficaz. Elas envolvem a distribuição de tarefas, autonomia e tomadas de decisão para os membros da equipe, permitindo que cada talento contribua com suas habilidades e conhecimentos. Isso aumenta a eficiência, promove o engajamento dos colaboradores e incentiva a inovação, além de reduzir a sobrecarga dos líderes. No entanto, para que sejam bem-sucedidas, a descentralização e a delegação devem ser acompanhadas de comunicação clara, orientação adequada e mecanismos de acompanhamento. Questão número 6. Acerca da construção coletiva e da gestão do conhecimento nas organizações, julgue o item a seguir. Para a administração do aprendizado organizacional, é importante que os gestores sejam capazes de redesenhar a estrutura da organização. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O aprendizado organizacional envolve a adaptação contínua da empresa às mudanças do mercado, às novas tecnologias e às melhores práticas de gestão. Para que esse aprendizado seja efetivo, muitas vezes é necessário que os gestores repensem e redesenhem a estrutura organizacional, garantindo maior flexibilidade, comunicação eficiente e melhor aproveitamento do conhecimento coletivo. Isso pode incluir mudanças na hierarquia, nos processos internos e na forma como a informação é compartilhada dentro da organização. Questão número 7. No que diz respeito a competências, julgue o item que se segue. Os 3 elementos básicos da competência são conhecimento, habilidade e atitude. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A competência é geralmente definida como a combinação de 3 elementos fundamentais: conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento refere-se à base teórica e conceitual adquirida por meio de estudo, experiência ou treinamento. Habilidade diz respeito à capacidade prática de aplicar o conhecimento, ou seja, a destreza em executar tarefas de maneira eficiente. Atitude relaciona-se ao comportamento, motivação e iniciativa para agir com proatividade e responsabilidade. O equilíbrio entre esses 3 elementos permite que profissionais desenvolvam competências de forma completa e eficaz, contribuindo para um desempenho sólido em diversas áreas. Questão número 8. Julgue o próximo item, acerca de aspectos de planejamento, controle, estrutura e cultura organizacional. A departamentalização consiste em uma estrutura com especialização horizontal em termos de divisão do trabalho, visando a uniformidade e ao equilíbrio organizacional. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A departamentalização é um princípio de organização estrutural que busca agrupar atividades semelhantes em unidades distintas, promovendo especialização horizontal na divisão do trabalho. Isso significa que as tarefas são distribuídas entre departamentos específicos, de acordo com sua função, competência ou objetivo, facilitando a uniformidade dos processos e o equilíbrio organizacional. Esse modelo melhora a eficiência operacional ao criar áreas especializadas, proporcionando maior controle e organização dentro da empresa. No entanto, é essencial que haja integração entre os departamentos para evitar barreiras na comunicação e promover colaboração eficaz entre as equipes. Questão número 9. Julgue o item a seguir, acerca de tipos de controle e suas características e de sistemas de medição do desempenho organizacional. Estabelecer critérios, observar o desempenho, comparar o desempenho com os critérios estabelecidos e promover ações corretivas, caso necessário, são etapas essenciais para que o controle seja efetivo. Certo ou errado?
Gabarito. Certo. Justificativa. O controle organizacional é um processo fundamental para garantir que os objetivos estratégicos sejam alcançados. As etapas mencionadas, estabelecer critérios, observar o desempenho, comparar os resultados com os critérios estabelecidos e aplicar ações corretivas, compõem um ciclo de controle eficaz. Esse processo permite identificar desvios, promover ajustes necessários e melhorar continuamente o desempenho organizacional. Além disso, o controle pode ser aplicado em diversas áreas, como qualidade, produtividade, finanças e gestão de pessoas, contribuindo para uma administração mais eficiente e orientada a resultados. Questão número 10. Acerca de gestão de pessoas em organizações públicas, julgue o item seguinte. Transformações relativas a funções e objetivos da gestão de pessoas, aliadas a desafios de diversidade cultural, têm demandado redefinições estratégicas e reformas produtivas e administrativas nas organizações. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A gestão de pessoas em organizações públicas tem passado por significativas transformações devido à evolução das funções e objetivos estratégicos dessa área. A crescente diversidade cultural, no ambiente organizacional, exige adaptações na forma como equipes são estruturadas, comunicam-se e colaboram. Essas mudanças têm impulsionado redefinições estratégicas, promovendo ajustes em políticas de recrutamento, capacitação e desenvolvimento de talentos, além de reformas produtivas e administrativas voltadas para maior eficiência e inclusão. A adoção de práticas mais flexíveis e inovadoras fortalece a gestão pública, garantindo melhor alinhamento entre as necessidades organizacionais e os desafios contemporâneos da administração de pessoas. Questão número 11. A respeito dos novos modelos de gestão nas organizações públicas, julgue o item que se segue. Organizações públicas inovadoras utilizam o Balanced Scorecard como sistema de gestão estratégica para gerenciar processos críticos de clarificação de visão e estratégia organizacionais, bem como de aumento de aprendizado institucional. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O Balanced Scorecard, BSC, é amplamente utilizado por organizações públicas inovadoras como um sistema de gestão estratégica. Ele ajuda a gerenciar processos críticos, como a clarificação da visão e estratégia organizacional, garantindo que os objetivos sejam bem definidos e alinhados com a missão da instituição. Além disso, o BSC contribui para o aprendizado institucional, permitindo que gestores monitorem indicadores de desempenho e realizem ajustes estratégicos conforme necessário. Esse modelo não foca apenas em aspectos financeiros, mas também considera perspectivas como processos internos, aprendizado e crescimento, e relacionamento com stakeholders, tornando-se uma ferramenta eficaz para a modernização e aprimoramento da gestão pública. Questão número 12. Julgue o item seguinte, no que concerne à gestão por resultados em organizações públicas. Embora não seja necessário mapear processos de trabalho, escolher indicadores e metas de desempenho é fundamental na gestão por resultados. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Na gestão por resultados em organizações públicas, tanto a escolha de indicadores e metas de desempenho, quanto o mapeamento dos processos de trabalho, são essenciais para garantir eficiência e alinhamento estratégico. O mapeamento dos processos permite compreender o funcionamento interno da organização, identificar oportunidades de melhoria e eliminar gargalos que possam comprometer os resultados. Sem essa etapa, a definição de indicadores e metas pode ficar desconectada da realidade operacional, dificultando a medição e o alcance dos objetivos. Portanto, para uma gestão orientada a resultados eficazes, é necessário mapear os processos, definir metas claras e selecionar indicadores precisos, garantindo que a organização alcance seus objetivos de maneira estruturada e transparente. Questão número 13. Acerca da gestão de pessoas nas organizações públicas, julgue o item que se segue. O comprometimento organizacional instrumental espelha o grau em que o colaborador se sente aprisionado ao ambiente de trabalho,
e compensa os altos custos econômicos, sociais e psicológicos associados ao abandono desse ambiente. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O comprometimento organizacional instrumental refere-se à ligação que um colaborador mantém com a organização por razões pragmáticas, como os custos financeiros, sociais e psicológicos associados à saída do ambiente de trabalho. Esse tipo de comprometimento não se baseia em identificação emocional ou alinhamento com os valores da instituição, mas sim na percepção de que os prejuízos de deixar o trabalho superam os benefícios de sair. Embora esse vínculo possa garantir a permanência de profissionais na organização, ele não necessariamente resulta em engajamento genuíno ou motivação intrínseca para contribuir com o sucesso organizacional. Por isso, é importante que gestores busquem fortalecer outras formas de comprometimento, como o afetivo e o normativo, para garantir que os colaboradores estejam realmente envolvidos e alinhados com os objetivos da instituição. Questão número 14. Acerca das abordagens clássica e sistêmica da administração e da evolução da administração pública no Brasil após 1930, julgue o item subsequente. Departamentalização horizontal, definição de linha vertical de autoridade e preocupação maior com a estrutura organizacional do que com as tarefas, são características da abordagem clássica da administração. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A abordagem clássica da administração, desenvolvida por autores como Henry Fayol e Frederick Taylor, enfatiza a estrutura organizacional, a hierarquia de autoridade e a especialização do trabalho, como elementos essenciais para a eficiência empresarial. Algumas características marcantes dessa abordagem incluem departamentalização horizontal, com divisão do trabalho em áreas especializadas para aumentar a produtividade. Linha vertical de autoridade, ou seja, uma estrutura hierárquica bem definida, onde as decisões fluem de cima para baixo. Foco na estrutura organizacional, muitas vezes priorizando a formalização dos processos e da cadeia de comando, mais do que a flexibilidade nas tarefas executadas. Essa visão foi dominante na administração até meados do século XX, mas com o passar do tempo, a abordagem sistêmica trouxe uma visão mais integrada e dinâmica da gestão. Questão número 15. Considerando as melhores práticas de governança, julgue o item a seguir. A governança no setor público se diferencia da governança no setor privado, porque naquele, ela não pode se basear na criação de valor, já que sua principal função, em tal caso, é a prestação de serviços à sociedade. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Embora a governança no setor público tenha como principal função a prestação de serviços à sociedade, ela ainda pode e deve se basear na criação de valor. No contexto público, a criação de valor está relacionada à eficiência na gestão de recursos, à transparência, à melhoria da qualidade dos serviços prestados e ao impacto positivo na vida dos cidadãos. A governança pública busca garantir que as decisões e ações estejam alinhadas com os interesses da sociedade, promovendo sustentabilidade, equidade e responsabilidade social. Assim, a criação de valor no setor público não se limita a retorno financeiro, como no setor privado, mas sim à maximização do benefício social e institucional. Questão número 16. Considerando as melhores práticas de governança, julgue o item a seguir. Em sistemas democráticos, a governança pública, além de abranger um conjunto de boas práticas, é também uma obrigação regulatória baseada em normas legais e institucionais. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Em sistemas democráticos, a governança pública vai além da adoção de boas práticas de gestão. Ela é uma obrigação regulatória, fundamentada em normas legais e institucionais que garantem transparência, prestação de contas e eficiência na administração pública. Essas normas estabelecem princípios como equidade, participação social, responsabilidade e controle interno, assegurando que os governos atuem de forma ética e orientada ao interesse público.
A governança pública busca fortalecer a confiança da sociedade nas instituições e garantir que políticas e decisões sejam tomadas de maneira transparente e alinhadas ao bem comum. Questão número 17. Considerando as melhores práticas de governança, julgue o item a seguir. Governança pública e gestão pública são conceitos indistinguíveis e intercambiáveis no contexto de políticas públicas. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Embora governança pública e gestão pública estejam interligadas e sejam fundamentais no contexto de políticas públicas, não são conceitos indistinguíveis ou intercambiáveis. Governança pública refere-se ao conjunto de mecanismos, processos e princípios que garantem transparência, participação, responsabilidade e controle na administração pública. Ela abrange a tomada de decisão estratégica, a definição de diretrizes e a coordenação entre diversos atores, como órgãos públicos, sociedade civil e setor privado. Gestão pública, por outro lado, está mais relacionada à execução prática das políticas e à administração dos recursos públicos. Inclui atividades operacionais, planejamento, controle e implementação de serviços governamentais, buscando eficiência e cumprimento dos objetivos estabelecidos pela governança. Ou seja, a governança estabelece as diretrizes e princípios, enquanto a gestão operacionaliza e executa as ações planejadas. Ambas são essenciais para o funcionamento eficaz das políticas públicas, mas não podem ser consideradas sinônimos. Questão número 18. Acerca do histórico da governança corporativa, dos seus conceitos fundamentais e das teorias de governança, julgue o próximo item. A teoria da dependência de recursos parte do pressuposto de que as organizações não são capazes de produzir todos os recursos necessários à sua sobrevivência, devendo, então, criar estratégias quanto ao uso de recursos para obter vantagem competitiva. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A teoria da dependência de recursos parte da premissa de que as organizações não conseguem produzir internamente todos os recursos necessários à sua sobrevivência e sucesso. Dessa forma, elas precisam interagir com o ambiente externo para acessar recursos essenciais, como capital, tecnologia, mão de obra especializada e informações estratégicas. Diante dessa dependência, as organizações desenvolvem estratégias para gerenciar o acesso e controle desses recursos, buscando reduzir vulnerabilidades e aumentar sua vantagem competitiva. Isso pode envolver parcerias, fusões, aquisições, negociações estratégicas e até influência sobre regulamentações de mercado. A teoria destaca que, quanto maior a dependência de uma organização em relação a um recurso específico, maior será sua necessidade de gerenciá-lo estrategicamente para garantir sustentabilidade e crescimento. Questão número 19. Acerca do histórico da governança corporativa, dos seus conceitos fundamentais e das teorias de governança, julgue o próximo item. A teoria dos stakeholders defende que o papel das organizações é gerenciar o relacionamento e os interesses legítimos dos participantes de suas operações, em detrimento da ideia de que a gestão das organizações deve servir ao interesse público. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A teoria dos stakeholders argumenta que as organizações devem considerar e gerenciar os interesses legítimos de todos os envolvidos em suas operações, incluindo acionistas, funcionários, clientes, fornecedores, comunidades e até o meio ambiente. No entanto, isso não significa que essa abordagem ocorre em detrimento do interesse público. Na realidade, a teoria dos stakeholders busca equilibrar os interesses das diversas partes envolvidas, promovendo decisões mais sustentáveis e responsáveis, que gerem valor tanto para a empresa quanto para a sociedade. Portanto, ao adotar essa abordagem, a organização pode beneficiar o interesse público indiretamente, garantindo práticas mais éticas, transparentes e socialmente responsáveis. Questão número 20. Acerca dos tipos de departamentalização, da organização informal e da cultura organizacional, julgue o item que se segue.
Nos grupos informais, os padrões de relações e de atitudes aceitos e assimilados pelas pessoas são desenvolvidos espontaneamente. Contudo, os padrões de desempenho organizacional sempre correspondem aos estabelecidos pela administração da instituição. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Nos grupos informais, os padrões de relações e atitudes realmente se desenvolvem de maneira espontânea, influenciados por fatores como afinidade, cultura organizacional e dinâmica social entre os membros da equipe. No entanto, os padrões de desempenho organizacional nem sempre correspondem exatamente aos estabelecidos pela administração. Isso ocorre porque os grupos informais podem criar normas próprias, que influenciam a forma como as tarefas são executadas, afetando comportamentos individuais e coletivos. Essas normas podem, por exemplo, gerar resistência a regras formais ou até contribuir para melhorias na colaboração e produtividade. Embora a administração busque direcionar o desempenho por meio de padrões oficiais, a cultura organizacional e os grupos informais podem alterar a percepção e aplicação desses padrões na prática. Questão número 21. Em relação às convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada, julgue o item subsequente. Impõe-se tanto ao gestor público como ao privado a obrigação de cumprir exclusivamente ordens e instruções que estão concretizadas nas leis, nos regulamentos e em atos especiais. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Embora gestores públicos e privados tenham a obrigação de seguir leis, regulamentos e atos normativos, essa não é sua única responsabilidade na tomada de decisões e na condução da gestão. No setor público, os gestores devem cumprir normas legais e regulatórias, mas também têm a função de interpretar e aplicar políticas públicas, considerando princípios como eficiência, transparência e interesse coletivo. No setor privado, os gestores não apenas seguem regras legais, mas também precisam tomar decisões estratégicas com base em objetivos empresariais, inovação, sustentabilidade e competitividade no mercado. Ou seja, tanto gestores públicos quanto privados devem exercer julgamento, estratégia e liderança, além de simplesmente cumprir ordens formalizadas. A gestão envolve tomada de decisão baseada em contexto, metas e necessidades organizacionais. Questão número 22. Acerca da excelência nos serviços públicos, julgue o item a seguir. O uso de ferramentas digitais, como aplicativos e portais para o acesso dos cidadãos aos serviços públicos, dificulta o atendimento e gera ineficiência na prestação dos serviços. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O uso de ferramentas digitais no acesso aos serviços públicos, como aplicativos e portais, geralmente melhora a eficiência do atendimento e facilita a prestação dos serviços à população. A digitalização permite maior acessibilidade, agilidade e transparência, reduzindo filas presenciais e burocracia. Quando bem implementadas, essas tecnologias possibilitam atendimento rápido e automatizado, reduzindo o tempo de espera dos cidadãos. Acesso remoto, permitindo que usuários realizem solicitações sem precisar ir fisicamente aos órgãos públicos. Transparência na prestação de serviços, com informações claras e rastreáveis. Maior eficiência operacional, reduzindo custos administrativos e otimizando recursos. No entanto, desafios como inclusão digital, usabilidade das plataformas e suporte adequado devem ser considerados para garantir que todos os cidadãos possam utilizar essas ferramentas sem dificuldades. Questão número 23. Em relação ao governo eletrônico, julgue o item a seguir. A implantação do governo eletrônico no Brasil baseou-se inicialmente em avanços em portais de transparência, dotados de painéis interativos, com atualizações em tempo real e com dados consolidados para melhor acessibilidade de todo cidadão. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Embora os portais de transparência tenham sido um dos componentes importantes do governo eletrônico no Brasil,
A implantação inicial desse modelo envolveu uma abordagem mais ampla. O governo eletrônico começou com a digitalização de serviços públicos, a modernização da infraestrutura tecnológica e a criação de plataformas para agilizar a interação entre cidadãos e órgãos governamentais. Os primeiros passos incluíram iniciativas como cadastro único, sistemas de informação integrados, digitalização de documentos e processos administrativos, além do desenvolvimento de serviços digitais acessíveis ao público. Com o tempo, os portais de transparência foram aprimorados e passaram a contar com painéis interativos, atualizações em tempo real e dados consolidados, garantindo maior acessibilidade e fiscalização por parte da sociedade. Questão número 24. A respeito de gestão de processos nas organizações públicas, julgue o item que se segue. O diagrama de blocos é um fluxograma simples que se destina a ilustrar as etapas de um processo, subprocesso, atividade ou tarefa. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O diagrama de blocos é uma forma simplificada de fluxograma, utilizada para representar visual e sequencialmente as etapas de um processo, subprocesso, atividade ou tarefa dentro de uma organização. Ele ajuda a compreender o fluxo lógico das ações, tornando mais fácil a análise e otimização de processos. Sua estrutura básica consiste em blocos conectados por setas, indicando a sequência das operações e possíveis decisões. Diferente dos fluxogramas mais detalhados, o diagrama de blocos foca na visão geral do processo, sem aprofundar regras complexas ou exceções. Questão número 25. Julgue o item que se segue, relativo à integridade e conformidade, avaliação institucional, governança e gestão das organizações públicas. O atributo economicidade da gestão pública está relacionado à avaliação dos resultados de uma ação à população. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O atributo economicidade na gestão pública está mais relacionado à utilização eficiente dos recursos públicos do que à avaliação dos resultados diretos para a população. Economicidade refere-se à capacidade de maximizar benefícios e minimizar custos, garantindo que os recursos sejam empregados de maneira racional e vantajosa para atingir os objetivos institucionais. Já a avaliação dos resultados de uma ação à população está mais ligada à efetividade e à eficácia da gestão pública, que buscam medir o impacto real das políticas e serviços públicos na sociedade. Embora interligadas, economicidade e avaliação de resultados têm enfoques distintos dentro da governança pública. Questão número 26. A respeito dos novos modelos de gestão nas organizações públicas, julgue o item que se segue. Ainda que medo e falta de otimismo não sejam fatores determinantes, situação financeira precária e ausência de envolvimento de colaboradores podem levar projetos de reengenharia ao fracasso. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Segundo Luiz Antônio Joia, em seu livro Reengenharia e Tecnologia da Informação, o paradigma do camaleão, medo e falta de otimismo, são sim, fatores determinantes que podem levar projetos de reengenharia ao fracasso. A resistência à mudança, a insegurança gerada pelas transformações e a falta de uma visão positiva sobre o futuro podem minar o engajamento, a colaboração e a própria implementação das novas práticas. Considerando essa fundamentação teórica específica sobre as pré-condições para o fracasso da reengenharia, o item ao afirmar que, ainda que medo e falta de otimismo não sejam fatores determinantes, está errado. Questão número 27. Acerca de processos administrativos, julgue o item a seguir. Organização é a função da administração que diz respeito ao diagnóstico e à análise de situações atuais para o estabelecimento de resultados. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A função organização dentro dos processos administrativos refere-se à estruturação dos recursos,
definição de responsabilidades e estabelecimento de fluxos de trabalho, garantindo que as atividades sejam realizadas de maneira eficiente. O diagnóstico e a análise de situações atuais para o estabelecimento de resultados estão mais relacionados à função planejamento, que consiste na definição de objetivos, avaliação de cenários e formulação de estratégias para alcançar os resultados desejados. Dessa forma, organização é fundamental para operacionalizar o que foi planejado, estruturando adequadamente os recursos humanos, financeiros e materiais. Já o planejamento é responsável por diagnosticar, analisar e definir os rumos da administração. Questão número 28. Acerca das funções da administração, julgue o próximo item. O controle é a função da administração responsável por certificar que os atos dos membros da organização a conduzem, de fato, aos objetivos estabelecidos e envolve estabelecer padrões de desempenho, medir o desempenho atual, compará-lo com os padrões estabelecidos e, caso sejam detectados desvios, executar ações corretivas. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A função controle na administração garante que as atividades realizadas dentro da organização estejam alinhadas com os objetivos estabelecidos. Esse processo envolve definir padrões de desempenho, monitorar e medir os resultados, comparar os dados com os padrões predefinidos e, caso sejam identificados desvios, adotar medidas corretivas. O controle pode ser preventivo, garantindo que problemas sejam evitados antes que ocorram, ou corretivo, ajustando falhas já identificadas. Além disso, ele é essencial para a tomada de decisões baseada em dados, permitindo que gestores realizem ajustes estratégicos e aprimorem continuamente o desempenho organizacional. Questão número 29. Acerca dos tipos de departamentalização, da organização informal e da cultura organizacional, julgue o item que se segue. Entre as desvantagens da departamentalização orientada a projetos, destaca-se a rigidez requerida em sua estrutura organizacional para assegurar a invariabilidade do planejamento. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A departamentalização orientada a projetos é caracterizada por sua flexibilidade, sendo projetada para adaptação conforme as necessidades do projeto. Em vez de exigir uma estrutura rígida, esse modelo se destaca pela capacidade de ajustar equipes, recursos e processos de acordo com os objetivos e prazos específicos de cada iniciativa. Embora possa haver desafios, como gestão complexa e dificuldade na manutenção de expertise após a conclusão do projeto, a invariabilidade do planejamento não é uma característica inerente desse tipo de departamentalização. Pelo contrário, sua estrutura é dinâmica e adaptável, permitindo ajustes conforme necessário para o sucesso dos projetos. Questão número 30. Acerca de processos administrativos, julgue o item a seguir. No nível de planejamento tático, definem-se quais recursos são necessários para a execução das atividades na organização. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O planejamento estratégico é o responsável por definir quais recursos serão necessários para alcançar os objetivos organizacionais de longo prazo. O planejamento tático, por sua vez, atua como um elo entre o planejamento estratégico e o operacional, sendo responsável por organizar e alocar os recursos previamente definidos, transformando diretrizes gerais em planos de ação concretos e viáveis para cada área da organização. Ou seja, o planejamento tático não determina os recursos do zero, mas sim distribui, detalha e monitora sua aplicação dentro das unidades organizacionais, garantindo que cada setor tenha condições de cumprir suas metas.